A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem aqui por este canal, que é o nosso podcast esse da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja, que está aqui na cidade de Hortolândia, na rua Almada Negreiro, número 1112 do Jardim Amanda. Nosso pastor presidente, pastor Eduardo Brasil, e nós estamos aqui trazendo para você mais um capítulo, mais uma série, né, que a gente está trazendo aqui dos nossos podcasts. Com a gente aqui hoje, falando aí de casamento, baseando-se sempre com a Sagrada Escritura, está o nosso pastor Guto. O pastor Guto, ele é o nosso líder aqui, quando se fala de casais, tanto ele quanto a esposa dele. Mas com a gente hoje aqui, é um prazer ter o pastor Guto com a gente aqui hoje. O senhor está bem, pastor Guto? Está, senhor? Senhor irmão Raul, é um privilégio, muito obrigado pelo convite. E para nós falarmos sobre esse tema tão especial, específico, numa sociedade hoje que vive um mundo turbulento de relacionamento conjugal, nós vamos aqui dar um parecer dentro da Palavra de Deus, e você, amado ouvinte e também aí telespectador, que possa interagir conosco, mandando aí as suas perguntas, as suas sugestões. Com certeza faremos aqui tudo para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Amém. Antes da gente começar, eu quero deixar para você aqui algumas informações. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja. Nós temos aí a nossa página no Facebook, temos aqui também no YouTube, e você pode encontrar aí o nosso botão de WhatsApp, onde você pode estar falando com a gente. Então fica a dica, não só fazer as perguntas pelo canal, mas também você pode mandar perguntas, dúvidas, pedido de oração, pedido de visita, tudo pelo nosso WhatsApp da nossa igreja. Pastor Guto, eu tenho assim, estou com 33 anos de casado. Que legal. Eu passei por um período no início do meu casamento, e a gente era muito jovem ainda, eu casei com 21 anos de idade. E o período não foi fácil, porque eu casei sem estrutura. Sim. Eu não tinha estrutura. Não a estrutura bíblica, porque a gente nasceu no berço evangélico, mas eu não tinha estrutura financeira, e eu aposto até em dizer que nem emocional, não estava na hora. Sim. Por que isso? Por que eu falo assim, sempre quando eu falo sobre casais? Porque eu sei da importância de você estruturar um relacionamento de namoro, noivado, dentro da palavra do Senhor, de acordo com não só com a Escritura, mas com os princípios, trazendo aí um maior conforto na hora de se casar, né? Então, baseando nisso, né, que eu sei que eu quero aprender também, qual a importância do conceito imagem de Deus na construção do casamento saudável? Eu acho, primeiro, parabenizá-lo. 33 anos é uma data muito precisa em se tratando de relacionamento conjugal. Hoje a média, até aproveitando esse gancho para que depois eu já venha falar sobre essa questão divina dentro do casamento, é que a média hoje, irmão, infelizmente é 4, 5 anos. Hoje a média de um relacionamento, de um casamento no Brasil. E você chegando a 33 anos, quero parabenizá-lo, e você também, amado ouvinte, possa ser resiliente no relacionamento. Quando nós falamos sobre a bênção de Deus sobre o casamento, nós vemos que o casamento, irmão, ele foi instituído por Deus. Não foi uma concepção, não foi uma ideia e um projeto humano. Foi uma concepção divina. Eu, por misericórdia de Deus, estou casado há 16 anos, né? Praticamente metade da sua jornada. Mas eu e a minha esposa, quando a conheci também aqui em Campinas, nós colocamos esse propósito em nossos corações dentro da Palavra de Deus. Que o propósito de Deus foi para frutificar, sujeitar e dominar a terra, e também a questão de você dar continuidade. Gênesis 1, 27 ao 31, Deus fala da criação do homem e posteriormente sobre a instituição da família. Então, desde Gênesis e depois lá na frente, Jesus ele enfatiza sobre a questão de preservação
da família. Então, quando nós falamos sobre a questão da estrutura, Deus, ele esteve no início, Deus continua hoje atuando dentro do casamento, seja ele modernizado pelas instituições e principalmente hoje, quando nós vemos os ataques vindo de fora contra a igreja, fazendo com que essa questão de relacionamento que ficou no passado não venha a ter a eficácia nos dias de hoje. Ok. De maneira assim administrativa, né? O lar se relaciona com o princípio sujeito e dominar, né? Sujeitar-se e dominar, né? E que está estabelecido justamente aí em Gênesis 1, né? Então, de que maneira essa administração desse lar, ela precisa ter esses princípios de sujeição e dominação dentro do que a gente fala assim, casal, eu e ela? Sim. Existe uma questão importante, tá? Quando se fala de sujeição, a palavra, ela está sob, eu estou sujeito. Não é a questão do machismo e nem a questão do feminismo, de querer se degladiar ou medir forças. A sujeição é eu estar sob a proteção, sob o cuidado de Deus, sob a palavra de Deus, porque não existe um casamento sólido que venha conseguir passar por todos esses tormentos e adversidades do mundo moderno sem estarmos sujeitos à palavra. Então hoje, para termos um casamento alicerçado e feliz e abençoado por Deus, irmão Raul, não existe outro motivo e outro paradigma que não venha a ser quebrado, a não ser de estarmos sempre sujeitos à palavra de Deus. Perfeito. Eu vejo também, pastor, que de forma muito sucinta, né, o papel do marido como principal provedor, parece que ele está perdendo assim a sua característica devido aí às mudanças de pensamentos. Sim. E fala para mim o seguinte: de que forma a gente deve interpretar melhor na condição que a gente pode dizer hoje, nos tempos que a gente está vivendo hoje, desse papel do marido como provedor? Porque eu sei que tem muita gente que é confusa com isso. Sim. Desde os primórdios, né, nós vemos que o homem, ele é o provedor e a mulher, ela que era a pessoa que ficava em casa, não somente na administração do lar, mas também responsável pela educação dos filhos. A Bíblia não muda e a Bíblia não erra nas suas instruções. Tanto questões biológicas, questões físicas, Deus ele determinou em relação à proteção divina e também das responsabilidades dos cônjuges. Mesmo hoje, em pleno século XXI, nós vemos que isso tem mudado bastante em conceito de responsabilidades, de oportunidades, de inserções sociais e papéis diferentes do homem e da mulher dentro da sociedade. Mas, biblicamente, nós vemos que Paulo, ele enfatiza que o homem, ele é a cabeça, né? Não dizendo que a mulher, ela não tem o seu papel, não tem a sua honra dentro do lar. É a responsabilidade, assim como Cristo, ele morreu pela igreja, assim Paulo ele fala que o próprio marido, ele também deve se sacrificar pela sua esposa, cuidando, amando, provendo em todas as situações. É importante essa colocação, até esta pergunta. Neste último censo, na última sexta-feira, dia 25, o censo que havia sido relatado pelo IBGE foi em 2010 e o último foi em 2022, Raul. E saiu uma informação muito importante até nessa nossa conversa aqui nesse podcast em relação à família. 49% hoje, Raul, das mulheres, elas são chefes financeiras, administrativas dentro da sua própria casa. É um número alto em comparação a 2010 e quando nós vamos voltando um pouquinho
em décadas passadas que a mulher ela não tinha essa obrigação e não tinha essa liderança financeira dentro da família. E isso nós estamos observando uma mudança drástica, comportamental e automaticamente espiritual dentro da estrutura da família que Deus criou. Exato. Eu sei que tem essa mudança, pastor, e há uma preocupação, né? Então, biblicamente, como orientar as mulheres para esse desafio do casamento moderno de hoje? Tá. Primeiro que a independência financeira tem sido a grande chave para que haja ruptura de relacionamentos e falta de comunicação. Você homem, você mulher que é profissional liberal, é funcionário público, seja qual for o seu ramo de trabalho, o seu desenvolvimento profissional, a Bíblia fala que em Efésios aqui, capítulo 5, verso 25, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou entregar-se, doar-se e você se colocar no lugar do outro, nós temos que entender que a Bíblia sempre enfatizou que o casamento ele é composto por homem e mulher, macho e fêmea, e colocou uma hierarquia moral. E essa hierarquia, Deus coloca o homem como cabeça e responsável pela família. E a mulher, ela o complementa juntamente com os filhos. E dentro daquilo que Deus criou, daquilo que Deus formou, daquilo que Deus projetou, nós temos que estar linkado, né? A Bíblia, ela enfatiza vários versículos, várias passagens bíblicas relacionando a esse tema, fazendo com que o homem ele não perca a sua liderança e também não venha corroborar com esse percentual que infelizmente tem crescido por conta da independência financeira, aonde muitas mulheres que conseguem a sua inserção no mercado de trabalho, a sua independência financeira, e dizer, hoje eu não preciso mais do meu esposo, eu tomo as minhas próprias decisões, não preciso ser subjugada a ele e muito menos dar satisfação. Então isso vem enfraquecendo as famílias e vem corroborando para esse número exorbitante de divórcios, de falta de companheirismo e litígios dentro do lar. Até a gente está aprendendo sobre famílias aqui na nossa IBD, e enquanto eu estava estudando um pouquinho, eu vi lá que, por exemplo, a preocupação existe quase que 50% de cada 100% de casamento, 50% se divorcia. Sim. É um número assustador, né? E vale a pena citar, né, pastor, que a responsabilidade entre os cônjuges pode sim ser compartilhada e deve. Com certeza. Deve ser compartilhada porque senão não tem equilíbrio no casamento. O casamento, a gente vê algumas pessoas até dizer, você não casa para ser feliz, você vem feliz para o casamento para dividir a sua felicidade com o outro. Então um complementa o outro de forma que, se cada um fazer a sua gestão compartilhada, né? Por isso que a gente fala que o casamento tem que ser verdadeiro, você não pode esconder nada do seu cônjuge, tem que ser sim, sim, não, não, né? Precisa ter uma conversa de equilíbrio para todas as situações que você vai tomar, porque você casou-se, você não pode tomar nenhum tipo de responsabilidade por si só, né? Precisa ter uma comunhão entre os dois. E dentro dessa importante situação do casamento, seja visto como indissolúvel, né, segundo a perspectiva cristã que a gente tem. Eu quero lembrar aqui, por exemplo, eu passei por um período difícil do meu casamento, e quem não passa por isso? É verdade. E eu lembro que foi uma dificuldade tão grande que eu estava tendo um problema de saúde perigosíssimo, porque eu fui envenenado por uma comida, e depois disso eu entrei em depressão, porque eu tinha medo de comer, medo de morrer. Me juntei de uma forma assim com a família, que eu dou graças a Deus pela minha família hoje, mas eu sentei com eles e uma dificuldade tão grande, eu não tinha assim nenhum tipo de problema assim que estava afetando o meu casamento, isso, mas eu tinha
toda uma pressão psicológica muito pesada com como cuidar da família, eu doente, toda aquela situação, e surgiu a oportunidade, por exemplo, de eu fazer um curso de casais, né? Foi um curso aí que durou 6 meses, fiquei nesse curso 6 meses junto com minha esposa, chamado Casados para Sempre. Ainda existe ainda esse curso. E dentro desse curso aí a gente aprendeu muita coisa e foi uma estrutura muito boa, né? Então fica a dica aqui para você que nos assiste, que quando você está passando por dificuldade, não tente passar sozinho, tente se juntar, se unir com a família, conversar, buscar, como eu fiz, buscar orientação até de fora quando for preciso, para que você não venha fazer uma dissolução de algo tão sagrado quanto é assim, o matrimônio, né? Então, dentro dessa perspectiva, como os valores de respeito e consideração muitos podem cultivar assim no dia a dia. Eu sei que eu tenho a minha história e o senhor tem a sua. É isso aí. O que a gente pode tirar de ensino sobre isso, que a gente pode passar aqui para os nossos ouvintes? Raul, eu acho importante, né, essa nossa conversa hoje, falando sobre família, e vai trocando algumas experiências. Nenhum casamento nasce pronto, né, irmão? Não. E cada um tem uma história de vida, cada cônjuge, ele foi instruído, ele foi ensinado em lares diferentes, alguns que foram criados até em lares que não eram evangélicos, professavam outra fé. Então, quando você faz essa fusão de pessoas que começam a agora viver dentro de um próprio lar, tem as suas próprias características de temperamento, é indispensável, como você até mesmo aqui mencionou, a questão do diálogo, do relacionamento. Com certeza. Você ter o tempo para que você possa dedicar ao seu cônjuge, perguntar para ele como foi o seu dia, se alguma coisa ali no dia a dia está trazendo alguma insatisfação, alguma insegurança, porque isso é notório que às vezes algumas situações se afloram de tal forma que as pessoas querem dissolver o casamento, foi por coisas tão efêmeras, pequenas, que se tivesse acontecido um bate-papo, uma DR, né, que hoje os jovens falam, né, vamos discutir a relação, poderia ter resolvido muitas coisas. E eu vejo assim que existem algumas situações, pontos centrais que eu até digo aqui, que Jesus Cristo ele deve ser a primazia dentro do casamento. Eu tenho a minha experiência, né, com 16 anos, vários problemas, e até, Raul, eu digo que em algum momento eu cheguei até pensar que eu não iria conseguir atravessar aquele obstáculo. Como muitos talvez estão aí do outro lado, passando por algum aperto, alguma situação de dificuldade, Senhor, será que eu vou conseguir? Até o momento, Raul, que nós voltamos para a palavra. É a palavra que nos dá orientação, é a palavra que nos dá o refúgio, assim como você fez o curso, que é fenomenal, Casados para Sempre. Muitos amigos também que já passaram por esse processo e fizeram este curso, eles saíram dali fortalecidos, né, nesse entendimento. Então, dentro desse tema, Jesus ele deve ser o centro do nosso relacionamento, do nosso casamento. O casamento deve ser indissolúvel quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o casamento é até que a morte separe. Né? Existem os percalços da vida e ele é dissolvido por conta da infidelidade, por conta da dureza do coração do homem, porque não libera o perdão. Mas dentro dos princípios bíblicos é somente quando há realmente um dos cônjuges vai a óbito, até que a morte separe. E aqui depois o homem e a mulher devem cumprir as suas obrigações e responsabilidades dentro daquilo que pauta da responsabilidade como homem, como mulher, relacionamento afetivo, relacionamento profissional, dentro daquilo que é possível entre você atender a vida profissional e a vida conjugal, sempre dando a prioridade para o seu cônjuge. Isso. Dentro desse papel, né, Cristo, né, como foi dito, ele é principal. Totalmente. O papel do cônjuge, do casados, né? E eu
eu acho interessante que, como a prática de cuidados e carinhos do cônjuge contribui para um casamento saudável. Sim. É uma das coisas que eu precisei praticar muito. Porque assim, pastor, eu sou filho de militar. E num sim, assim, muito forte. Um regime não diferente. Mais pesado ainda, né? Quando eu estou dentro de um regime diferente. Eu precisei, isso ainda aprendo até hoje, né? Mas eu tento aplicar na minha vida de forma que o resultado é positivo, a conversa. E uma coisa que eu falava muito, eu trabalhei com um deputado, ele era muito áspero, sabe? E aí ele falava muito para mim essa frase assim: olha, você tem que entender que quando eu te conheci, eu já estava sentado nessa cadeira, né? Aquela autoridade assim, né? E eu achava tudo chato isso, eu não gostava disso de jeito nenhum. E uma vez eu me invoquei com isso, eu falei assim para ele assim: olha, deputado, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O ser humano, ele se sustenta em uma condição, hoje a gente falando aqui fisicamente, você precisa sim do seu salário. Então você precisa do seu salário para suprir suas necessidades financeiras. Mas se não tiver aquele tapinha na costa, falando assim, foi muito bem, até tem as correções, mas se não tiver aquele tapinha na costa, você foi bem no que você está fazendo, é meio complicado você sobreviver em qualquer lugar. E no casamento não é diferente. Se você não saber olhar para o seu cônjuge, eu estou falando para você homem e para você mulher, e trazer aquela palavra de carinho, aquela palavra de conforto, estou com você, não abro, isso é importantíssimo no casamento, né? Eu sempre falo isso com minha esposa, nós estamos num barco com um sentido e um rumo. Se alguém remar ao contrário, vai dar problema, né? A gente vai ter, pode até chegar no destino final, mas vai ter problema no caminho, vai ser complicada essa travessia. Então precisa do carinho dentro desse relacionamento, né? E Cristo, ele não tem maior exemplo do que o carinho que Cristo tinha, né? Com todo ser humano. Não importava se era bandido, não tinha. E aí, ele nos ensinou muita coisa no seu período de tempo que ele ficou aqui na Terra. E eu gosto de praticar na minha vida de casado uma frase, um pequeno texto movido aí por 3 frases, que não é hipocrisia da minha parte. Eu falo isso para muita gente, porque é uma realidade hoje no meu casamento. Eu digo muito isso, que eu amo minha esposa hoje mais do que ontem, né? E menos que amanhã, porque eu quero amar ela amanhã mais do que hoje. Então é uma coisa que eu tenho plantado dentro do meu casamento, né? Tento prover alguns sonhos que minha esposa tem desde criança, que eu estou tentando prover agora, pastor, com 33 anos de casado, agora que eu estou correndo atrás de tentar resolver planos e sonhos que minha esposa tinha, que eu fui ingrato, que no tempo de casado eu já podia ter resolvido isso, não resolvi. Né? Então eu gostaria muito de deixar aqui para os nossos ouvintes essa condição. Se tem conversa, se tem carinho mútuo de um para o outro. Esse carinho que eu falo é aquele bater nas costas mesmo, sabe? Hoje só tem arroz, feijão e ovo, ou tá tão boa essa comidinha aqui hoje, sabe? Tem que citar essas situações. Parece que são coisas assim, isso aí para mim não resolve. Resolve sim, eu achava que não resolvia. Eu tinha assim a noção de que essas coisas nada resolveria. Eu queria muita coisa muito prática, né? Mas hoje eu vejo que pequenas coisas que você trabalha no seu casamento muda toda a história do casamento. Isso eu até enfatizo também, Marrom, maturidade dentro do casamento. Né? Hoje você tem uma visão totalmente diferente de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Você já está com 33 anos. Eu com 16, eu também já tenho uma visão totalmente diferente hoje. A questão de você honrar a mulher de forma diferente, você dar atenção, você buscar proporcionar para a mulher, que toda mulher ela precisa de um carinho, de um elogio, e mais do que nunca de ter essa segurança financeira. A mulher ela precisa de ter uma segurança emocional. Porque hoje a questão psicológica, questão emocional, onde muitas pessoas têm sofrido de forma gigantesca, é por conta de lares que hoje não se tem um equilíbrio
é arrogância na palavra, é forma grossa de você talvez tratar uma pessoa. E isso vai fazendo com que a pessoa ela vai sofrendo alguns bloqueios e vai tendo aquele afastamento e automaticamente o esfriamento dentro do relacionamento. Então tudo isso é importante nós pautarmos, que não é o prato. Quando nós vemos Provérbios, quando o sábio ele fala que é melhor você estar em uma casa pequena do que numa casa grande com uma mulher rixosa, é melhor você comer um prato de hortaliça do que um boi gordo. Fala de coisas materiais, mas automaticamente dentro do conceito do coração, que não é a questão física, a questão material que está em primeiro lugar, é a questão do nosso coração. Não adianta você brigar, pleitear, trabalhar 24 horas e deixar aquela pessoa que você ama, que você fez o voto no altar de Deus, de escanteio. Então essa maturidade nos dá a entender que eu preciso elogiar a minha esposa, o meu esposo, eu preciso valorizar, porque muitas vezes hoje as mulheres que trabalham fora, elas chegam em casa também cansadas. O que custa você pegar e ajudar no serviço dos domésticos também? Compartilhar nessas obrigações, né, pastor? Todas essas questões. Eu desafio você que é homem, trabalhar, chegar em casa, cuidar de roupa, cuidar de comida. Eu desafio você depois. E às vezes de criança ainda, né? É, de criança ainda, né? Porque eu vivenciei isso, né? Por um período de tempo. Mas eu sempre dei uma dividida boa. Nessa parte aí, pastor, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Então aí quase sempre a mulher fica ali de fogão, já ajuda. Que legal, e como ajuda, viu? Já ajuda, então você acaba colocando uma porção de trabalho, dividindo aí o que ela tem de obrigações a fazer. Mas não é fácil não, mulher cuidar de casa e trabalhar não é fácil não, né? E aí você vê, por exemplo, a manutenção da mulher, ela é mais cara do que a manutenção do homem. E como é? Né? Então às vezes você fala assim, mas minha mulher está trabalhando e não me ajuda. Mas para se manter, meu amigo, você não tem ideia do custo. Então se ela já está se mantendo, né, dê graças a Deus e está sempre elogiando ela pelo que ela está se fazendo, porque aí você vai ser o primeiro beneficiário dessa história, né? Então fica... né, e isso é muito importante, né? Quando se fala de cuidados, a mulher não é questão da vaidade, mas a estética, o apelo em relação do cuidado da mulher é muito maior do que o apelo do cuidado para com o homem. Isso dentro da sociedade que nós vivemos, e principalmente a mulher, ela se sente mais honrada, valorizada em poder se apresentar melhor, né? A questão do cabelo, a questão das unhas, a questão da vestimenta, a questão dos adereços. Isso é importante também, até o homem perceber e elogiar. No início do casamento, Raul, até falando sobre isso, quanto erro nós como homens, nós cometemos. Eu vi, não preciso falar não. Ou às vezes passa até desapercebido. Mas como é importante, às vezes, a mulher, ela fez uma voltinha no cabelo, falou assim, nossa amor, que linda que você está, que cabelo diferente. Ela vai se sentir honrada, vai se sentir desejada pelo esposo. Olha, o meu esposo está me vendo. Eu estou me cuidando para o meu esposo. E quando nós lançamos palavras de elogio, com certeza vai vir retorno ao ponto de você ter uma pessoa amável, de forma afetiva, de forma emocional, que vai corresponder dentro da sua casa. E parceira de fato, né? Parceira. E vice-versa, né? Pastor Guto, foi pra gente um grande prazer ter o senhor aqui no nosso estúdio hoje. E espero vê-lo de novo, né? Será convidado novamente. Deus continue abençoando a vida do senhor, e fica aí um convite para você estar vindo aqui à nossa casa, porque aqui nós temos orientações, né? É isso aí. Se você tem problema no seu casamento, vem, né? Como a gente costuma dizer aqui, vem e veja. Vem e veja. Tá bom? Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Muito obrigado, Raul, pelo convite. Muito obrigado você aí que esteve participando conosco também, acompanhando. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, e que a bênção de Deus o acompanhe. Eu tenho sempre o lema, Raul, terminando aqui, todos os dias antes de dormir, eu oro pela minha esposa e oro com imposição de mãos pela vida dos meus filhos.
cada um no seu quarto, eu vou lá, abençoo os meus filhos, que tenham uma noite abençoada, e assim o nosso lar a cada dia sendo fortalecido, cuidado e abençoado por Deus. Que Deus também abençoe a sua casa, a sua família, e que haja prosperidade no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe.